Ok. Olá, é ótimo ver tantos de vocês participando do primeiro seminário VIMOL em português. Embora tenha que confiar totalmente no Google Translate para recibirlos, é un gran placer aprendas los Helena Manocchio Russo, que es la principal organizadora por tras dos workshops GMPS 2 en portugués. Ella dará inicio hoy con una introducción de redes moleculares clásicos no GMPS 2. Então, sem mais delongas, espero que vocês aproveitem o seminário. Muito obrigado, Helena, por fazer isso. Y si estáis hablando español, espero que os veo en 4 semanas para los seminarios y en español. Bueno, the floor is yours, Helena. Thanks. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora trocando totalmente mesmo para português. Primeiramente, muito bem-vindos a esse começo do ciclo de seminários em português. A nossa principal motivação para organizar esse ciclo de seminários do GNPS 2 em português é bom, porque o Brasil é um dos principais usuários do GNPS, sempre foi. E eu tenho recebido muitas mensagens de colegas no Brasil perguntando: Helena, o que está acontecendo com o GNPS? O GNPS não está funcionando? Eu tento rodar um job e ele leva 2 semanas, às vezes, para ficar pronto. E então a gente espera que com esses seminários essa transição do GNPS 1 para o GNPS 2 fique mais clara e a gente também possa fazer com que mais pessoas no Brasil tenham acesso à nova plataforma do GNPS. Alguns avisos. Eu sei que algumas pessoas já entraram em contato comigo perguntando sobre os tokens. Os tokens ainda não foram enviados, eles vão ser enviados entre hoje e amanhã, mas isso não é um problema nenhum, porque vocês podem seguir o seminário sem precisar do token, a gente vai explorar os resultados todos juntos, a gente vai então enviar entre hoje e amanhã no e-mail de vocês. Eu vou entrar em mais detalhes sobre esses tokens mais adiante. E um último aviso, esse webinário ele está como um formato de webinário no Zoom, então o formato vai ser o seguinte: a gente vai fazer a apresentação e vai ser de no máximo 40 minutos, e aí depois no final a gente vai deixar para perguntas. Mas se vocês tiverem perguntas já durante o curso do seminário, vocês podem colocar tanto no Q&A, perguntas e respostas. Então, vai ter aqui a Fernanda, o Paolo, o Maurício, que vão estar ajudando a responder as perguntas nesse Q&A. E se tiver alguma pergunta que está bem recorrente, eles vão, né, me interromper para falar: olha, está tendo uma pergunta que está aparecendo bastante, vocês podem clarificar isso. Mas no final a gente vai permitir que vocês abram os microfones, a câmera, para a gente poder conversar mesmo. Bom, então vamos agora começando de fato. É, Bom, aqui é só uma visão geral do que a gente vai ver hoje. A gente vai dar uma visão bem geral sobre o GNPS, sobre as redes moleculares, sobre o dataset que a gente vai utilizar como teste, como acessar a plataforma do GNPS 2, criar uma conta, fazer o login, como fazer upload de arquivos no GNPS 2 e, claro, lançar então um job de redes moleculares e explorar os resultados. Bom, eu acredito que a grande maioria das pessoas que está aqui hoje já utilizou o GNPS e já fez alguma análise de redes moleculares na plataforma, mas também acredito que tem gente que está começando agora nesse mundo, então eu vou dar uma visão muito geral sobre o GNPS e redes moleculares. O GNPS tem três principais pilares, que seria, então, realizar análises, rodar algoritmos, né, realizar análises numa plataforma web e fazer a visualização desses resultados nessa plataforma. Aqui as análises de redes moleculares se encaixam aqui. Também tem a parte de Big Data, que seria, por exemplo, além de se fazer um estudo com um conjunto de amostras específicos que você adquiriu, também é possível realizar análises em a gente chama, né, repository scale. Então, também tem a parte de manutenção de terabytes de dados de espectrometria de massas públicos,
mais especificamente depositados no repositório Massive. E também tem a parte de manutenção de bases de dados ou bases de conhecimento, que seria a criação de bibliotecas espectrais, por exemplo, com a ajuda da comunidade científica para a comunidade científica. Bom, para quem já utilizou o GNPS antes, vocês bem sabem que ele estava hospedado na Universidade da Califórnia, San Diego, então era lá, gnps2.ucsd.edu. E, bom, uma parte do GNPS ainda continua na Universidade da Califórnia, San Diego, que seria mais a parte da manutenção dos repositórios de massa e também das bases de dados, mas toda a parte de realizar as análises e visualização dos resultados foi movida totalmente para a UC Riverside, Universidade da Califórnia, Riverside, no GNPS 2. E, bom, assim como, por exemplo, um software tem atualizações, um aplicativo de celular tem atualizações contínuas, uma plataforma web também precisa ter atualizações. Então, vocês podem pensar no GNPS 2 como um upgrade do GNPS. Então, vocês vão ver quando começar a utilizar que é uma plataforma mais moderna, mais eficiente, com mais workflows, né? Mais tipos de análise que podem ser implementadas. E, bom, o criador, né? A pessoa por trás, desenvolvedor de tanto do GNPS 1 e agora também do GNPS 2 é o professor Ming Wan, que inclusive também está aqui como um dos panelistas. Para deixar algumas coisas também um pouco mais claras, toda a parte das análises mudou para o GNPS 2. Então, por exemplo, o GNPS 1 a gente disse que não está sendo mais mantido, no sentido de que novos workflows, novas análises, updates não estão sendo implementados na plataforma antiga. E também novas bibliotecas espectrais também não estão sendo mais mantidas na plataforma antiga. Então, está tudo no GNPS 2. Se vocês quiserem, então, ter acesso aos mais novos workflows, às mais novas bibliotecas espectrais, por favor, utilizem o GNPS 2. Aqui é só uma visão bem geral do que pode ser feito. Claro que são só alguns exemplos, mas aqui são alguns exemplos de ferramentas de visualização. Então, no GNPS, a gente pode fazer, temos o GNPS Dashboard, que a gente pode fazer a visualização de dados brutos de espectrometria de massas. Então, por exemplo, a gente pode, tendo um arquivo ou no nosso computador ou mesmo no repositório, a gente pode fazer a visualização do cromatograma, de íons extraídos, tem muitas funcionalidades e tudo é feito na plataforma web. A gente não precisa instalar, por exemplo, um software de um vendedor específico. Eu estou com o dado da Terma, eu tenho que instalar o software da Terma. Tenho o dado da Bruker, eu tenho que instalar o software da Bruker. Isso não é necessário, porque os dados são convertidos para um formato open access, né, acessível, e tudo pode ser visualizado na plataforma web. Também temos o Metabolomics Resolver, que é basicamente uma outra ferramenta de visualizar os dados de espectrometria de massas, MSMS, esse a gente vai ver hoje. E também temos a parte de interação, de visualização interativa de redes moleculares, que a gente também vai ver hoje. Aqui também alguns exemplos de análises que podem ser feitas no GNPS2. Novamente, são só alguns exemplos. Temos as redes moleculares que a gente vai ver hoje e também na semana que vem. E também temos a parte de espectrometria, Mass Spectrometry Search Tool, MAST, que permite a gente verificar se um espectro de massas já foi observado em outros datasets que estão no domínio público. Esse a gente vai ver no último seminário do mês. E temos também o Mass Spec Query Language, ou MassQL, que permite a gente verificar, encontrar padrões de fragmentação em espectrometria de massa. A gente vai ver muito brevemente, muito brevemente hoje. Bom, então, falando bem por cima sobre qual que é o conceito das redes moleculares, vamos então considerar que a gente tem uma amostra biológica, ou uma amostra biológica ou ambiental, em que a gente quer, então, a primeira etapa seria a gente realizar a extração dos compostos que estão presentes nessas amostras, para então analisar esse extrato por um LC-MS. E a gente vai ter como resultado muitas informações de todos os compostos, né, que foram detectados por essa técnica. Então, a gente vai ter todos os tempos de retenção desses compostos, né, desses íons que foram formados. Vamos ter as informações de MS1 e também de MS-MS, né, MS2.
E, bom, quando a gente analisa uma amostra, a gente já vai ter milhares de espectros que são gerados. E, bom, quando a gente, então, pensa que se a gente quer analisar 100 amostras ou 1.000 amostras, isso pode escalar muito rapidamente para milhões de espectros que são adquiridos em um estudo. E, bom, como que a gente pode, então, organizar essa informação para, pelo menos, direcionar para onde a gente deve olhar, tendo em consideração toda essa enorme quantidade de informação que foi gerada? Bom, realizar redes moleculares é uma das formas que a gente pode fazer isso. Então, basicamente, o que a gente tem que ter em mente aqui é que compostos que são, moléculas que são estruturalmente semelhantes também vão resultar em espectros MS-MS, ou espectros de fragmentação, também muito semelhantes entre si. E é basicamente nisso que se baseia o conceito das redes moleculares. Espectros, moléculas estruturalmente semelhantes têm espectros também muito semelhantes entre si. Então, o que a gente pode fazer é, considerando todos os espectros que a gente tem nas amostras que a gente adquiriu os dados, a gente pode fazer uma comparação de todos esses espectros e organizar eles no espaço. Aqui é uma visão geral. A gente então tem aqui, por exemplo, uma mistura de moléculas, considerando, por exemplo, esses derivados aqui de triptofano e biotina e destiobiotina. E quando a gente analisa por MS-MS, a gente vai ver esses padrões de fragmentação aqui, para cada uma dessas moléculas. Então, a gente consegue ver que os padrões de fragmentação dos derivados de triptofano são muito semelhantes aqui entre si. Tem fragmentos que estão mantidos entre eles e outros que estão um pouco deslocados, mas são bastante semelhantes entre si. Mas eles são muito diferentes dos derivados de biotina, dos compostos, né? Biotina e destiobiotina aqui nesse exemplo. Então, quando a gente faz essa similaridade espectral, compara todos esses espectros, a gente consegue organizar eles na forma de redes moleculares, aqui na direita. Então, uma rede como essa aqui é formada, então, por nodos que representam os espectros MS, e por arestas que conectam esses nodos, que representam, então, o quão semelhantes são esses espectros. E a gente coloca um número mesmo do quão semelhantes são esses espectros. A gente diz que é a similaridade de cosseno. Então, quanto mais próximo de esse valor de cosseno, mais semelhantes são esses espectros. E à medida que esse valor de cosseno cai, os espectros vão ficando mais diferentes entre si. Então, como era esperado aqui, a gente consegue ver que os derivados de triptofano estão presentes em uma rede molecular, enquanto a biotina e destiobiotina estão aqui presentes em outra rede molecular. E, bom, mais do que só fazer essa comparação entre os espectros que foram adquiridos no seu estudo, você também pode comparar esses espectros com bibliotecas espectrais, para, então, ajudar na anotação do que são, né, cada um desses espectros que foram adquiridos. Então, aqui é um exemplo bem simples de como a gente, por exemplo, pode utilizar redes moleculares para descobrir novas moléculas. Vamos supor aqui que esse nodo aqui em verde um relativo, então, a uma molécula que foi detectada na Streptomyces roseosporus e teve, então, um match com as bibliotecas do GNPS e bateu com estenotricina C. Esse nodo está conectado diretamente com outro nodo, que é referente a um composto que foi detectado em outra linhagem de Streptomyces e que tem uma diferença, então, aqui de 41. Então, depois de, claro, né, pensar bastante, interpretar bastante esses resultados, a gente pode ver que essa diferença de 41 aqui pode ser referente à substituição de uma lisina por uma serina aqui na estrutura desse composto. Então, a gente pode utilizar redes moleculares para literalmente propagar anotações e descobrir novas moléculas. Vocês vão, assim, para quem está começando agora, vocês vão ver que tem muitos exemplos na literatura de como podem ser utilizadas as redes moleculares, e é somente um desses exemplos. Bom, a gente então já cobriu o GNPS e redes moleculares. Vamos falar então um pouco sobre o dataset de exemplo, né? O conjunto de dados de exemplo que a gente vai utilizar hoje. Esse dataset, esse estudo, ele já foi publicado anteriormente, em 2021, referente a amostras de água que foram coletadas na costa de San Diego após um evento de chuvas fortes, né? Então, a gente queria ver qual é o impacto da urbanização na matéria orgânica dissolvida na água, né, dessas amostras que foram coletadas. Então, foram coletadas amostras em 30 diferentes locais na costa e foram separadas em 7 principais regiões
da costa. Então, o que a gente quer ver é quais são os metabólitos que a gente consegue anotar, utilizando as redes moleculares e buscas nas bibliotecas, e como que elas são diferentes entre si, ou semelhantes entre si. Bom, agora então vamos para a parte, mais falando da plataforma em si. Essa daqui é a cara do GNPS2. Então, aliás, antes disso, eu esqueci de fazer uma coisa. Eu queria enviar essa pasta do Google Drive que tem todos esses slides aqui que eu estou mostrando, então vocês podem acessar depois, mas se também vocês quiserem acessar agora, vocês vão ter acesso a todos os links. Então, enviei aqui no chat. Bom, então, essa é a interface do GNPS2. Então, para acessar a plataforma, a gente tem que ir, então, em gnps2.org. E aqui a gente já vai ver que vai ter, opa, a parte de sign up, então, para quem ainda não tem a conta. Não se preocupem se vocês ainda não têm a conta, vocês vão receber os tokens entre hoje e amanhã. Mas, basicamente, o que vocês vão precisar fazer quando for fazer a conta é entrar o username que vocês preferem, né? O que vocês querem, a senha, o e-mail e esse invite token. Esse invite token é o que vai ser enviado para vocês no e-mail entre hoje e amanhã. E para quem quer receber esse token, por favor, preencham esse formulário aqui. A gente precisa, então, que vocês façam um cadastro preencham esse formulário com o e-mail institucional de vocês e é muito importante que vocês utilizem e-mail institucional para a gente poder realmente verificar que vocês têm, né, uma afiliação acadêmica. Bom, esse link também a gente mandou no e-mail e também está aí nos slides que vocês têm acesso agora. Mas, enfim, depois que vocês então fazem a sua conta, né? Vocês criam a conta, é só fazer então o login com o username e o password que vocês selecionaram. E agora então vocês já estão prontos para começar. Bom, tem uma. Aqui eu já vou mostrar também como fazer um upload de um arquivo. Tem um dos arquivos nessa pasta do Google Drive, tem tanto todos esses slides aqui, e também tem um arquivo de metadados que a gente vai utilizar hoje. Então, para fazer o upload é bem, bem simples, é só clicar então aqui no File Browser. Então você pode, por exemplo, criar uma pasta organizada da forma que você quer o seu espaço dentro do GNPS2. Então você pode criar aqui Workshop e literalmente só drag and drop, né? Arrastar o arquivo para essa pasta que foi criada. No GNPS1 a gente precisava, por exemplo, ter o WinSCP ou FileZilla ou CyberDuck. Tinha que instalar outro software para se poder fazer o upload de arquivos maiores. Mas nesse caso aqui a gente pode fazer upload, se eu não me engano, de arquivos de até 2 GB. Então, é bem tranquilo. Vocês podem só fazer arrastar os arquivos e eles já vai ser feito o upload. Bom, agora então eu vou para a parte passo a passo mesmo, que seria então lançar o job do Molecular Networking. Deixa eu ir aqui então no GNPS2. Pessoal, outros panelistas, se vocês virem alguma pergunta que está aparecendo bastante, me avisem que eu paro e volto. Bom, aqui, então, é o GNPS2, eu já fiz o login, então aqui eu já consigo ver que eu estou logada. Então, o que a gente vai fazer agora é vir aqui na parte de Workflows, Launch Workflows. E aqui vocês vão ver que já tem 51 diferentes workflows que estão disponíveis aqui no GNPS2. E vários deles são workflows que vieram do GNPS1. O próprio workflow das redes moleculares é praticamente igual pelo menos todos os parâmetros são praticamente iguais aos que estão no GNPS1, então em alguns casos não mudou muito, mas tem outros workflows que foram depositados aqui, que estão sendo desenvolvidos e que não estão no GNPS1. Então, aconselho depois vocês a explorarem bastante o que o GNPS2 tem a oferecer, de novo, em questão de novos workflows. Mas aí aqui, na aba de busca,
no canto superior direito, a gente pode simplesmente digitar Classical, e aqui a gente vai ver Classical Networking Workflow, né? Esse é o Molecular Networking clássico para o GNPS2. Então, é isso que a gente vai utilizar aqui. Então, a gente clica em Launch Workflow. E, bom, aqui a gente vai colocar uma descrição desse job. Vou pôr aqui Workshop, Teste. E o que a gente vai fazer aqui é, então, selecionar quais são os arquivos que a gente vai utilizar para gerar essas redes moleculares. Então, vou dar um zoom. A gente clica aqui nesse Select Input Data Folder e a gente vai trabalhar com um dado público do GNPS. Eu vou também colar aqui qual é o ID. Ah, eu não deixei isso. Bom, a gente vai vir aqui então em Datasets e a gente a gente quer então dizer que a gente vai trabalhar com um dataset que está depositado no Massive. Ele demora um pouquinho para abrir e a gente vai trabalhar então com esse, cadê? Aqui, com esse dataset. Eu vou colocar aqui no chat. Com esse daqui. Então, são muitos, mas o que a gente pode fazer é simplesmente abrir a busca aqui do navegador, né? Ctrl F. Estou em outra pasta. Desculpa, em outra tela. Então, a gente vem aqui, ó. SD Ditch Survey. É exatamente esse dataset que a gente vai trabalhar. Então, a gente clica aqui nessa seta para expandir essa pasta. Vamos expandir essa novamente e essa novamente. E aqui estão os arquivos. A gente não vai trabalhar exatamente com esses, mas se a gente vier mais para baixo, a gente vai ver que tem outra pasta que tem samples e blanks. E é com essas duas que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente selecionou essas duas pastas. Deixa eu agora fechar tudo isso daqui. E então, aquelas duas pastas estão selecionadas. O que a gente vai fazer agora é clicar aqui em File to Input Data Folder. Add Selected File to Input Data Folder. Então, esse daqui já foi feito a seleção, que a gente vai trabalhar com os arquivos que estão nessas duas pastas. E além disso, a gente também tem o metadata, que também está nessa pasta do Google Drive que eu dei acesso a vocês. Então, nesse caso, eu já fiz o upload para uma pasta da minha pasta dentro do GNPS2. Então, eu vou colocar aqui que vou expandir essa minha pasta e eu criei uma pasta aqui, Workshop. E tá aqui, ó, GNPS2, Metadata TSV. Metadata é um arquivo de texto que vai nos dar informação do que é cada uma desses arquivos que a gente está selecionando para análise. Então, a gente vai ter informação de qual foi o ponto de coleta, qual foi a região que foi coletada, se é um branco, se é uma amostra, e assim por diante. Então, a gente selecionou aqui, e então a gente coloca aqui em Add Selected File to Input Metadata File. E pronto. Agora a gente clica aqui em Close. Então a gente vai ver, olha, que tudo que a gente selecionou está aqui. No Input Data Folder, aquela pasta de samples e blanks está aqui. E essa parte aqui de Metadata File também está aqui. Essa parte das bibliotecas espectrais que a gente vai selecionar, ela já está como padrão, né, como default, como a ser utilizada nas análises de redes moleculares, a gente vai manter essa daqui mesmo. Mas se vocês têm outras bibliotecas que querem utilizar, também é possível. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é cada um desses parâmetros, pois eles são os mesmos que do GNPS1. Então, mas eu só vou fazer aqui, eu vou fazer mudar para 0.02, tanto a tolerância do ion precursor quanto a do fragmento, o minimum cluster size, vou aqui manter em 2. Então, relembrando que esse é um molecular networking clássico, então a gente vai utilizar esse MS cluster aqui, a gente vai fazer o cluster, vai combinar todos os espectros que são iguais em um somente. Então, tenham em mente que se vocês têm isômeros nas suas
os seus amostras, que tem diferentes tempos de retenção e o mesmo padrão de fragmentação, eles vão ser combinados em um só. Então, tenham isso em mente. Mas no caso do seminário da semana que vem, vocês vão ver que a gente pode trabalhar também com um pré-processamento para se fazer análise de isômeros também. Bom, aqui eu não vou mudar, vou manter esses filtros como on. Por causa do tempo, eu vou passar aqui, mas tem bastante documentação sobre o que é cada um desses parâmetros. Então, eu venho aqui em Submit Workflow, e é isso que a gente vai ver, então, quando o job, né, estiver correndo. Ele vai estar aqui como running, certo? Bom, demora um pouco, depende do quanto que está sendo utilizada a plataforma, mas claro que a gente já tem aqui um job que já foi corrido e que vocês vão, então, poder utilizar para acompanhar, explorar os resultados. Então, todos podem clicar nesse link que eu mandei no chat. Eu acabei de clicar aqui e já abriu. Então, esse é o job que eu já corri anteriormente para a gente poder explorar os resultados juntos. Aqui a gente já vê que o status está como done, então tudo correu de forma correta, né? Aqui a gente vê cada uma das etapas. Nesse caso aqui a gente vê, olha, levou quase uma hora para ficar pronto. Mas isso depende muito do quanto que está sendo utilizada a plataforma, quantos jobs estão sendo colocados simultaneamente. Bom, aqui o que a gente pode ver, por exemplo, tem muitas coisas que a gente pode fazer, como vocês podem ver, mas eu vou mostrar duas principais formas de se explorar esses resultados. Então, aqui, se a gente clicar em View Match Results, a gente vai ter todos os resultados que a gente teve, né, desses arquivos com as bibliotecas espectrais do GNPS. Bom, as bibliotecas espectrais do GNPS, eu não sei os números atualizados, mas acredito que tem em torno de 600 mil espectros referentes a não me lembro quantos compostos. Mas tenho em mente que está longe de se conter tudo que já foi reportado anteriormente na literatura, mas, obviamente, é uma ótima forma de se começar a explorar o que potencialmente se tem ali nas amostras que você analisou. Então, aqui a gente consegue ver quais foram os compostos que foram detectados, né? Quais foram as anotações que a gente viu referente aos espectros que foram gerados nas análises. Então, esse dataset já foi bastante explorado naquele artigo, caso vocês queiram ver mais informações sobre quais foram os compostos que foram detectados nessas amostras, eu recomendo bastante ler aquele trabalho, ele é muito bom. Mas, bom, por enquanto aqui, eu quero só mostrar para vocês que muito facilmente a gente pode, por exemplo, filtrar. Olha, só quero ver os adultos que são M mais H. Imediatamente já aparecem aqui. Por exemplo, também aqui eu vou mostrar para vocês o match de uma substância, de domoic. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que esse foi o scan number, né? Depois de fazer todo o cluster dos espectros, esse é o número do nodo, né? A gente vai ver mais adiante. Aqui a gente consegue ver qual é o íon precursor, qual foi a similaridade de cosseno, quantos fragmentos a gente viu que bateu entre o espectro experimental e o das bibliotecas, e assim por diante. Aqui, se a gente clicar em View Mirror, a gente vai abrir o Metabolomics Resolver, que eu mencionei anteriormente. Aqui a gente consegue ver, basicamente, a similaridade espectral, né? O de cima aqui é referente ao espectro que foi ao espectro experimental, né? Que foi o que a gente selecionou naquelas pastas daquele dataset. E o de baixo é referente ao espectro da biblioteca espectral. Então, aqui é bastante é muito bom isso daqui, principalmente se vocês querem ter figuras para relatórios, para artigos e publicações. Aqui a gente pode fazer um download em SVG ou PNG em alta resolução. Aqui vocês também podem, por exemplo, falar: eu não quero ver essa grade aqui, ele vai atualizar. Então fica, por exemplo, mais limpo. A gente pode colocar que a gente quer colocar, a gente pode colocar que a gente quer colocar até aqui o range de 400 no máximo.
Então, ele vai atualizar também aqui o range que está sendo mostrado. Ele leva, às vezes, um pouquinho de tempo. Pronto, ele atualizou. Então, assim, depois que você faz tudo isso daqui, você pode fazer o download e colocar a figura em alta resolução nos trabalhos. E aqui embaixo a gente também consegue ver a tabela de todos os fragmentos e intensidades desses íons em cada um desses espectros. Bom, mas agora voltando aqui para o GNPS, né, para os resultados, vamos voltar na página Task Status Page, que é aqui onde a gente vê todos os resultados que foram gerados. E o que eu gostaria muito de mostrar para vocês é esse Visualize Full Network with Singletons in Browser. Aqui ele vai demorar um pouquinho, porque tem muitos nodos, muitos espectros, mas para quem já conhece o GNPS, já trabalhou antes, uma das coisas, no GNPS a gente já conseguia explorar as redes no próprio browser, né? Na própria interface da web, mas, assim, não, isso deixa eu clicar aqui, aguarde. Mas não era muito customizável. Então, o que a gente fazia muito era, vou baixar o arquivo e abrir no Cytoscape, em outro software, para então fazer uma figura bonita para colocar nos papers, colocar nos relatórios. Agora, aqui a gente já consegue fazer muito mais coisa. Tá demorando um pouco, mas eu sou uma pessoa precavida. Eu deixei aberto aqui. Mas basicamente, acredito que está bastante sobrecarregado o site. Para vocês não estar carregando agora, tente depois que vai carregar. É assim que deve aparecer. A gente vai conseguir então ver aqui as redes, ó. A gente consegue dar zoom nelas. Então vamos dar zoom, por exemplo, nessa aqui. O que a gente vê aqui, esses números que a gente vê, são o número de scan, né? A gente chama de cluster index. Então, depois que todos os espectros que são iguais foram agrupados em um cluster, a gente vai ter esse número, né? Mas ele não é muito informativo. Então, o que a gente pode fazer aqui é vir em Node Labels e clicar aqui, por exemplo, que eu quero ver qual é o M over Z, né? A razão massa-carga. Então, ó, automaticamente a gente já vê aqui qual é a razão massa-carga de cada um desses nodos. A gente também pode colocar o tempo de retenção, ou, por exemplo, esse summary aqui, que ele vai colocar tanto a razão massa-carga quanto o tempo de retenção. Então, já as duas informações vão estar aqui. Ou a gente também pode colocar o library match. Então, eu quero que todos os que tiveram um match com as bibliotecas do GNPS estejam aqui, então, aparecendo na nossa rede. Então, todos esses que são azuis aqui são os que tiveram match. Então, só pelos nomes a gente já consegue ver que nessa rede aqui se encontram vários dos lipídios, né? Então, fosfopolinas e assim por diante. Então, se a gente, por exemplo, ver aqui, nesse caso aqui a gente tem match de contaminante por septo, mas aqui também, aqui novamente, a gente vê mais matches com diferentes classes de lipídios. Então, assim a gente já consegue começar a interpretar. Como vocês podem ver, a grande maioria não teve match com as bibliotecas, mas a partir do que a gente teve match com as bibliotecas, a gente já consegue começar a interpretar o que podem ser esses que a gente não sabe o que são. Por exemplo, aqui em Add Labels, a gente pode, por exemplo, colocar qual é a diferença de massa de cada um desses nodos. Então, por exemplo, vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui é um lipídio, né? Uma classe de lipídio. E aqui tem, olha, uma diferença. Esses dois tiveram. Tá meio poluído. Esses dois aqui tiveram match, certo? Então, a diferença desses dois aqui é de 2. E se a gente vê na anotação, faz sentido, porque esse daqui é um lipídio que tem duas cadeias carbônicas, né? Então, 14 carbonos com uma dupla e 16 carbonos com uma dupla, enquanto esse outro aqui teve 14 carbonos com zero duplas e 16 com uma dupla ligação. Se a gente clica aqui no nodo, como eu fiz, a gente já vai ver imediatamente aqui qual é o espectro dessa substância, desse composto, né, que teve um match. E se a gente clica, então, aqui na aresta, né, que conecta esses nodos, a gente já vai ver aqui os dois espectros, certo? E aqui embaixo, a gente vai ver também o mirror plot.
a comparação desses dois espectros. Então, aqui a gente consegue ver, ó, que em ambos os espectros a gente tem esse 285.2, a gente também tem esses daqui, 81, 95, certo? Então, e a diferença começa aqui, ó, no 39, no 309, que nesse segundo é 311, e também aqui em 519, que passa a ser 521. Bom, tendo em vista, né, esses padrões de fragmentação que são mantidos, independente de qual é a cadeia carbônica, aqui nesse caso, a gente também pode fazer algo que é muito legal, que é utilizar o MaskWell. Então, deixa eu clicar aqui em Hide e clicar aqui em Hide também. Aqui embaixo, a gente tem esse MS2, razão massa carga highlight. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, então eu quero ver todos os espectros, todos os nodos aqui nessa rede molecular, que vão ter esses espectros que parecem ser conservados nessa classe de moléculas aqui. Então, por exemplo, é o 285.24, e vamos colocar também aquele lá, 95.08. Ele demora um pouquinho, mas aqui embaixo vocês vão ver que foi já escrita qual é a query, a- quais são as condições que a gente está especificando para que um nodo aqui na rede molecular seja destacado. Então, ó, todos esses que estão em roxo aqui são os que satisfazem essas condições, que vão ter esses dois íons. E, bom, se a gente fazer um zoom out aqui de tudo, a gente vai ver que tem outras redes que também têm esses mesmos íons, mas que a principal mesmo é essa daqui que a gente estava investigando, aqui no canto superior direito. Então, claro que, assim, para quem tem mais interesse em aprender mais sobre esse MaskWell, tem um pré-print muito bom que está disponível online e ele dá vários exemplos, mas muitos exemplos mesmo, de como que o MaskWell pode ser utilizado para se explorar diferentes datasets. Bom, aqui, mais uma coisa, eu estou quase terminando, gente, só mais 5 minutos, porque eu também quero deixar para perguntas. Bom, aqui o que a gente pode fazer também em Attribute Selection, claro que uma das coisas que a gente mais quer saber em quais grupos esses compostos foram observados, né? Deixa eu colocar aqui na minha. Certo. A gente pode, então, vir aqui nesse Attribute Selection, a gente vai ver todos esses attributes, underline, alguma coisa. Tudo isso era o que estava presente na tabela de metadados que a gente selecionou. Então, o que a gente vai colocar aqui é Attribute Sample Area. Então, aqui vocês vão ver que já foi populado automaticamente. E o que a gente pode colocar aqui é Show Pie Charts. Sim. Então, a gente já consegue interpretar aqui. Outra coisa, aliás, que é bem legal que a gente pode fazer também é mudar o tamanho do nodo. A gente pode vir aqui, por exemplo, em Node Size e colocar, eu quero que os que têm maior razão massa-carga sejam maiores. Então, ó, mudou um pouquinho só. Aí, pronto. Então, ó, todos os que têm razão massa carga maior vão estar com nodos maiores, certo? Então, fica um pouquinho melhor para visualizar aqui. Bom, então a gente pode ver que no caso dessa rede molecular, em sua maioria está relativamente distribuída entre outros, entre os diferentes grupos. Mas se a gente começar a explorar a rede, vamos lá. Olha só, essa daqui principalmente, a gente pode ver que o grupo 4 não está muito presente aqui, que é aquele azul mais escuro. Aqui a gente pode ver que, basicamente, a gente só vê no grupo 4, no azul mais escuro, e assim por diante. É uma rede grande, então leva um pouquinho de tempo para explorar tudo. Mas olha só, por exemplo, esse daqui, infelizmente, não teve. Teve uma anotação aqui, cloroquina, mas no geral, a gente consegue ver que está principalmente no grupo 2 e assim por diante. Outra coisa que pode ser feita também aqui, claro, a gente consegue ver que só tem até 6 grupos, né? Não dá para expandir mais. E como eu falei anteriormente, a gente tem 7 grupos e ainda tem o branco, tem 2 tipos de branco. Então, o que a gente pode fazer também é agrupar esses grupos. Então, por exemplo, eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei no slide que vocês vão ter acesso. Vamos falar aqui que o grupo 1, a gente quer colocar
o SIO, La Jolla Shores, e que a gente também quer colocar o La Jolla Reefs e o La Jolla Cove. E eu quero tirar esse branco daqui. Então, todos esses daqui vão estar representados aqui em vermelho, por exemplo. O grupo 2 eu quero que seja, então, Mission Beach, Mission Bay, Mission Beach e Pacific Beach. Deixa eu tirar isso. Então, eu estou agrupando esses outros grupos aqui. São basicamente os que estão mais próximos no mapa, eu já vi anteriormente. Então, esses estão mais próximos entre si, esses também estão mais próximos entre si. Aqui eu também vou colocar o último, que é o Torrey Pines. E aqui no grupo 4, eu vou colocar os brancos. Então, a gente tem tanto o branco da extração. Deixa eu tentar esse aqui. Então, deixa eu também tirar esse. Então, aqui vai ser o branco da extração e o branco PPL, que vai ser porque, bom, lá na metodologia do paper é descrito, né, que a matéria orgânica dissolvida na água foi concentrada em cartuchos de SP. Então, aqui eu vou apagar e apagar. E aí, então, aqui embaixo a gente também pode mudar a cor dos nodos. Então, por exemplo, aqui o G4, eu posso dizer, então, que eu quero que ele seja cinza, por exemplo. Então, ó, ele já mudou aqui para cinza. Então, a gente pode verificar novamente aqui. Olha só, tem algumas redes que tem bastante nos brancos, então já é alguma coisa que. Ele atualizou. Ele demora um pouquinho para atualizar, gente. Principalmente se tem bastante gente utilizando a plataforma. Mas, bom, aqui a gente já consegue ver que esses principais nodos aqui, eles também estão presentes nos brancos, então já não deveriam ser, né, considerados. Mas, bom, por exemplo, aquela rede lá que eu estava mostrando para vocês, as classes de lipídio, a gente pode ver, olha, não está nada nos brancos, e então a gente já pode começar a investigar mais essa rede. Como última coisa, gente, vocês podem ver que eu fiz várias modificações aqui nessas redes, né? Então vamos supor que vocês querem, eu fiz tudo isso aqui e eu quero compartilhar com um colaborador, com meu orientador, e enfim, né? E eu não quero que a pessoa tenha que fazer tudo isso para visualizar o que eu estou visualizando. Então, o que a gente pode fazer é clicar aqui em Link to this network, e a gente pode clicar aqui em Copy Link, e basicamente é um link, né, gigantesco, que vai ter todas as informações de todas as alterações que você fez. Então você manda esse link, é um link gigante. Ele não vai carregar muito rápido agora, não, mas aqui ele vai ficar carregando. Já deu para ver que os grupos já foram colocados aqui, mas ele demora um pouquinho para carregar. E então, para qualquer pessoa que você enviar esse link, eles vão ver exatamente o que você está vendo, depois de todas as modificações que você fez. Então, isso é muito bom, isso é ótimo. Porque aí a pessoa não tem que também instalar o Cytoscape, fazer alguma visualização, porque às vezes as pessoas também querem visualizar e também mudar alguma coisa, né? Mas se você só manda uma figura, isso já não é possível. Então falta 15 minutos para acabar, eu vou parar por aqui porque eu quero deixar tempo para perguntas. Eu espero que tenha sido relativamente claro. A gente vai mandar os tokens entre hoje e amanhã, então vocês vão poder explorar bastante a plataforma depois desses tokens. E a gente, claro, vai ter mais outros 3 seminários agora no mês de agosto. E então a gente também vai estar disponível para tirar dúvidas. E, bom, agora então, I'm done, Daniel. A gente pode abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, é, a gente pode também permitir que vocês abram a câmera, o microfone.